A paz do Criador, meus queridos irmãos. Hoje vamos responder algumas questões que a gente fez no primeiro vídeo, porque a gente já tem as respostas. Qual era a língua falada no Egito? Lá atrás era conhecida como copta, língua de origem semita. Hoje é o árabe, que também é uma língua semita, ou seja, ela faz parte do tronco das línguas semitas. Então, basicamente, eles falavam a mesma língua com variações de dialetos, né? Como no Brasil mesmo a gente tem o português, que é falado de diversas formas dependendo da região. Será que essa palavra realmente não tem nada a ver com Amon? Vejamos, eles falavam a mesma língua e eram da mesma parentela. Ou seja, Abarã, quando foi pedir ao seu servo que buscasse uma esposa para o seu filho, falou: tem que ser da minha parentela. E ele mesmo se uniu a uma egípcia. A mesma coisa que aconteceu com José. E os filhos de Abarã com a egípcia e os filhos de José foram abençoados. Tanto é que os filhos de José ficaram com a primogenitura que pertencia a Rúben. Então nós vemos por aí que eles falavam a mesma língua, basicamente eram o mesmo povo. Então a palavra é a mesma palavra. Mas a priori, essa palavra era pecado? Não, porque o significado dessa palavra é digno de confiança. O problema não é a palavra em si. O problema é que depois de um tempo, eles passaram a designar essa palavra como adoração a uma imagem, que a palavra fala claramente que não devemos adorar a ídolos. Então o problema não está na palavra, mas na adoração da imagem que foi vinculada a essa palavra. A mesma coisa acontece com o nome de Baal, que significa marido, dono, senhor, né? Que não tem nada a ver, é uma palavra normal no idioma, mas só que devido ao fato dela ter começado a ser reconhecida como aquela imagem, aquele ídolo, o Criador já repudiou essa palavra. Mas se a gente for parar para analisar, eu vou colocar na imagem à esquerda um ideograma e à direita um fonema, ou seja, a mesma palavra escrita de maneira diferente. De um lado você vai ver a escrita egípcia e do outro lado você vai ver a escrita em hebraico ou aramaico. Qual é a diferença entre as duas? Simplesmente a maneira de escrever. Por quê? Porque a maneira de escrever dos egípcios é ideográfica. No princípio das palavras, né, quando eles começaram a escrever, nos primórdios da história, eles usavam o pictograma, que era desenhos que mostravam as árvores, mostravam os seres, ou seja, aquele picto que significava pintura e grama que significava escrever, eles basicamente desenhavam o que eles queriam representar. Depois isso foi evoluindo para o ideograma, que os chineses utilizavam e outros países também utilizavam, que era o quê? Você criava um símbolo que representava uma ideia ou algum objeto. E com o passar do tempo, aquele ideograma passou a denotar o quê? O significado de sons. A maioria das escritas na região do Oriente Médio, naquela época, era ideográfica. Mas com o advento dos fenícios, que eram grandes navegadores, eles passaram a escrever bem diferente. Enquanto que numa ideografia a gente precisava de muitos símbolos, talvez até milhares de símbolos para representar alguma coisa dentro de um idioma, os fenícios eles resumiram isso não a ideias, mas sim a sons, o que fez com que eles criassem um sistema de 22 fonemas, representadas por gráficos. E aí criou-se o fundamento da escrita moderna, conhecida até os dias de hoje. Quem bebeu na fonte dos semitas foram os gregos, que acrescentaram as vogais. A partir daí, houve um boom em todo tipo de conhecimento, porque ficou muito mais fácil transmitir o conhecimento através desse sistema. Ainda que houvesse pequenas variações na maneira de falar ou na maneira de escrever, a essência da palavra continua a mesma. Nós podemos observar aqui a palavra, por exemplo, de Sansão. Sansão significa sol, às vezes é interpretado como raio de sol, né? Mas como seria a palavra Sansão em seu estado mais original? Eu pensava às vezes que poderia ser Xanxan, né?
Mas a gente vê na língua acadiana, que é um dos braços do tronco das línguas semíticas, o deus Sol conhecido como Shamash, que significa nada mais do que Sol. Então, a partir desse nome, Shamash, você consegue entender como seria o nome do Sol no sentido mais original da palavra. E depois, é claro, que ele passando por outras línguas, foi aportuguesado, a palavra Shamash passou a ser Xanxan, depois Sansan, e com o aportuguesamento da língua, Sansão. Mas isso não significa que ela era assim lá no passado. O significado dela para nós, Sansão, não é... Se você fosse falar isso para uma pessoa nativa, ele jamais ia entender. Mas se você falasse Shamash, e mesmo que você fosse israelita, acadiano, as pessoas daquela região iriam entender com clareza, porque é o mais próximo do que era no seu original. Mas se o problema não era a palavra em si, mas o Deus por trás dessa palavra, quem era esse Deus e por que ele teve tanta influência nesse povo? Abaixo eu vou deixar um link com uma palavra de um canal que tem uma moça que ela fala muito claramente sobre esse Deus. Aí vocês vão ter todas as respostas sobre quem era esse Deus. Esse Deus, ao mesmo tempo que ele aparecia, ele agia de uma forma oculta. E era muito fácil de você confundir ele com outros deuses. Ele chegou a ser combinado com várias entidades do passado, com vários deuses do passado, como Ra, como Amin, e até mesmo como o próprio Zeus. Ou seja, ele tinha essa capacidade de agregar valor absorvendo os deuses das épocas do passado. E não por coincidência, ele também se agregou ao próprio Deus Jeová. E isso vocês podem ver no link abaixo.